Olá, bem-vindos a mais uma edição da entrevista com os professores aqui do Jornal 3. Hoje a gente trouxe o professor Nauê, de Direito Constitucional, e ele vai nos falar um pouquinho sobre a carreira dele e o que ele entende sobre o direito. Bom dia, professor, tudo bem? Hoje a Olá, gente tudo trouxe bem? algumas perguntas e a gente gostaria de começar perguntando por que o senhor escolheu o direito? Olha, a rigor, parece clichê, mas eu acho que meio que o direito que me escolheu, porque eu quis fazer outras coisas da minha vida e eu até resisti um pouco antes de fazer direito, principalmente depois que eu saí da faculdade de ciência política, mas acabei voltando e foi uma decisão muito boa que eu tomei. Acaba que o direito ele me movimenta muito porque é uma das ferramentas que a gente tem para ajudar na transformação da sociedade. E isso sempre me levou adiante e isso sempre me levou para a carreira de advogado. Eu tive breves sonhos de ser ou juiz ou procurador, enfim, mas o que sempre me chamou a atenção foi a advocacia ou a defensoria pública. Muito legal. Professor, você tem alguma dica para dar para os estudantes de direito de hoje em dia? A dica é, olha, primeiramente vocês têm que aprender a conversar com as pessoas. Parece brincadeira, mas hoje a gente tem chat GPT, hoje a gente tem uma série de ferramentas mecanizadas que acaba facilitando muito a vida de quem trabalha no direito. Não é que a gente vai ser substituído pelas máquinas nos próximos 5 anos, não é bem assim. Mas ocorre que o que diferencia hoje o profissional de direito é a capacidade dessa pessoa lidar com os problemas, lidar com as pessoas. Isso envolve empatia, isso envolve uma capacidade de leitura social, isso envolve uma capacidade de conversa com as outras pessoas e coisas que não necessariamente você aprende nos bancos da sala de aula, mas que você aprende no relacionamento com seus colegas, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas com quem você trabalha e etc. Então essa é a dica que eu dou. Saibam conversar. É muito importante. Excelente. O senhor pode nos contar como foi essa trajetória de um dia ser que nem a gente, só um estudante, para hoje estar sustentando no Supremo Tribunal Federal, diante de tantas autoridades que a gente viu que o senhor sustentou lá ontem. E como você chegou lá? Quais foram os seus trabalhos e características que te impulsionaram? Quais foram as suas maiores dificuldades também? Olha, existem muitas dificuldades porque o mercado da advocacia para os tribunais superiores é um mercado muito fechado. Não é um mercado muito simples de se envolver circunstancialmente. Eu moro em Brasília, o que facilita muito. Eu não lembro muito bem quando foi que eu me apaixonei por isso, mas eu lembro quando eu comecei a sentir ódio, que foi numa matéria da faculdade, na qual eu estudei processo nos tribunais superiores, e eu fiquei com tanta raiva que eu comecei a estudar esse negócio. Aí acabou que eu saí do gabinete do desembargador no qual eu estava e fui trabalhar no escritório que lidava com esses recursos excepcionais. E aí eu vi que era realmente o que me motivava. Eu lembro que a minha primeira ação nesse escritório foi um habeas corpus que a gente fez para corrigir uma coisa bastante injusta na dosimetria da pena de uma pessoa e a gente conseguiu provimento. E assim, eu fiz a peça praticamente sozinho e eu ainda era estagiário. Então nesse momento eu vi que, olha, realmente isso é uma coisa que me move e eu acabei botando na minha cabeça desde o início que eu seria um advogado que iria lidar com tribunais superiores. Eu lido com outras coisas, é claro, mas essa promessa que eu fiz para mim mesmo 5 anos atrás eu acho que foi devidamente cumprida. Claro, não foi um caminho fácil, simples, tem muitas pedras, é muito difícil se colocar nesse mercado, mas eu acho que com trabalho sério, muita dedicação, a gente consegue chegar e fazer as coisas. E claro, tem que ter uma pitada de sorte também, né? Muito obrigada. Professor, o que te fez se aprofundar nos estudos sobre o direito climático? Foi um acidente de percurso. Tem uma professora minha da UNB que se chama Sueli Araújo. Sueli Araújo é, para mim, o maior nome do direito ambiental brasileiro vivo. Assim, ela é um quadro que poderia facilmente ser ministra do Meio Ambiente. Ela foi minha professora na UNB e quando eu fiz a matéria com ela em 2013, ela foi nomeada presidente do IBAMA em 2016, salvo engano, ou 17, e lá ela ficou até 2019. E em 2019 um grupo me procurou para fazer uma ação popular em face da ausência de ações dos governos estaduais e do governo federal sobre o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. E aí eu pedi para que ela fizesse a correção dessa ação, porque eu estava um pouco inseguro, não é muito minha área, trabalhar com petróleo, tudo, tem realmente um conjunto bem específico de normativas. Ela falou que gostou, fez a correção, deixou só 50 comentários, né? E com a Sueli 50 comentários é muito pouco. E aí eu ajuizei a ação, deu manchete de jornal, tudo, a gente conseguiu que os governos se mexessem e etc.
E aí, 2 anos depois, ela me chamou para trabalhar com ela no Observatório do Clima. Então, assim, eu sabia um pouquinho do que é clima, que tinha o tal do Acordo de Paris, não sei o quê, mas foi meio no vai cavalo, foi um acidente, assim, é o que eu chamo de sorte. É. E aí eu acabei chegando lá e lá estou até agora com ela, né? É um trabalho que eu compartilho com o meu escritório. Maravilha. E atualmente as questões ambientais têm entrado mais em evidência, como a emissão de CO2, aquecimento global. Como o senhor acha que isso pode alterar o meio jurídico? Já vem alterando, né? Hoje se fala muito no tal da ESG ou ASG, o Ambiental, Social e Governança, e é muito associado com as mudanças climáticas. Como as mudanças climáticas são um fenômeno que afetam a todos e todas indistintivamente, mas de formas diferentes para cada pessoa, para cada país, a depender da vulnerabilidade e tudo, o direito vai precisar achar soluções para isso. Hoje a gente tem, inclusive, um ramo do direito que é o direito às mudanças climáticas e dos desastres ambientais, porque eles, infelizmente, se tornaram mais comuns diante do grande número de fatalidades, da grande ocorrência de fatalidades, né, que, enfim, poderiam ser evitadas. Então, o direito vai sofrer e já está sofrendo transformações radicais em todas as suas áreas, porque essa mudança climática e todos os desafios que ela provoca acaba trazendo consigo essa necessidade. E o direito precisa se adaptar às necessidades da sociedade. Uhum. Professor, a gente soube que você, juntamente a outro advogado, assinou um acordo para corrigir as pedaladas climáticas. Você pode nos contar para a gente o que é esse termo e quais são seus malefícios? Bom, em 2020, o então ministro do Meio Ambiente assinou um compromisso brasileiro no âmbito do Acordo de Paris, que se chama Contribuição Nacionalmente Determinada, a sigla em inglês é NDC. E o que é essa NDC? É o termo de acordo, vamos dizer assim, que o Brasil assina, o país signatário do Acordo de Paris assina, para indicar para os seus pares na comunidade internacional qual vai ser a sua meta de redução de emissão de gases de efeito estufa, ou gases CO2. Então, o então ministro do Meio Ambiente assina essa nova NDC e ele faz uma mudança na base de cálculo das emissões. É uma bagunça, né? Mas tentando explicar de uma forma bem mais simples, a gente tem um ano base de emissões, que é 2005. E a partir de 2005 a gente cria o que se chama Inventário Nacional. Havendo esse inventário nacional, a gente faz o cálculo de aumento ou redução das emissões. Então a gente tinha as metas de redução, as metas percentuais, e a cada ano, naturalmente, com o avanço das metodologias de cálculo, você tem mudanças razoáveis nesse ano base. Então o que ocorreu foi que o governo anterior então captou um inventário nacional que tinha um número muito maior de emissões e a partir dali, ele fez só a mudança de passar a considerar este inventário no lugar do que antigamente vigorava. Só que esse era o terceiro inventário, a gente já tinha o quarto inventário, que tinha um valor bem diferente desse terceiro. Então, no cálculo que o Observatório do Clima fez, essa pequena manobra contábil ia fazer com que o Brasil pudesse emitir mais de 400 milhões de gigatoneladas de gases de efeito estufa em relação ao acordo anteriormente assinado. Ou seja, estava-se dizendo que a gente ia manter a ambição de redução de emissão de gases, mas na verdade a gente estava aumentando a nossa emissão. A gente estava pedindo uma autorização, não é bem uma autorização, mas a gente estava pedindo um salvo-conduto para a comunidade internacional para poder fazer isso. Então, 6 jovens se uniram, jovens que têm uma trajetória na pauta climática e na pauta ambiental, e fizeram esse protesto em forma de ação, e eu tive a honra de ser um dos advogados dessa ação, e a partir disso passou-se a discutir essa chamada pedalada climática, e até uma brincadeira com a pedalada fiscal. A gente escolheu esse termo exatamente porque é uma brincadeira com a pedalada fiscal. Que interessante, muito legal mesmo. Pois é. E a nossa última pergunta, como o senhor acha que os atuais estudantes de Direito podem contribuir com a pauta climática e por onde começar a se engajar? Primeiramente, é importante a gente parar de negar o problema. Ainda hoje, 2023, dezembro de 2023, existem pessoas que negam o problema. E assim, todo mundo viu o que aconteceu entre setembro e novembro aqui em Brasília. É só um exemplo. Todo mundo viu o que aconteceu na Amazônia, todo mundo viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Também são exemplos. Exemplos de que a máquina do clima vem sendo totalmente afetada pelas nossas atividades. E se a gente não tomar medidas sérias a partir de agora, a gente não vai ter um futuro para chamar de nosso.
Então, o estudante de direito precisa partir desse pressuposto. Por quê? Porque não adianta pensar que sem o meio ambiente ecologicamente sustentável, equilibrado, você vai conseguir lograr êxito naquilo que você quer fazer. Pode até ser que você se dê muito bem, que seja muito legal e tudo, mas vai saber como vai estar o mundo daqui a 10 anos. Então, o estudante de direito ter essa noção já pode contribuir muito para que a gente tenha pessoas mais conscientes a respeito do próprio papel nas mudanças climáticas e de como fazer a sua parte para mitigar. Lembrando que não é um esforço individual. Não adianta a gente falar, desliga a luz quando sair do ambiente. Claro, é bom desligar, mas não é só o comportamento individual que provoca isso. É um comportamento coletivo e principalmente um comportamento de grandes players no mercado econômico, financeiro, enfim, que insistem em agir como se a gente tivesse uma bala de prata. E aí vem a última coisa, né? Não há bala de prata para a solução. Ou a gente começa agora e faz de forma gradativa e estruturada, ou a gente tem um futuro bem obscuro pela frente. É isso, então. Muito obrigada, professor. E a gente gostaria de agradecer como o jornal todo pela sua contribuição. Obrigada. Obrigado, foi uma honra vir aqui. Obrigada. Tchau, tchau, gente.